Olá, tudo bem? Douglas Mota aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Vamos então dar continuidade à nossa série de videoaulas aqui sobre aplicações White Label no Android, utilizando o Clean Architecture, MVVM e também o Firebase. A partir de agora nós vamos ter aulas muito interessantes, porque nós vamos agora aprender a configurar a biblioteca de injeção de dependências, que é o Hilt, e a partir deste momento nós vamos conseguir fazer com que nossas camadas se comuniquem através das dependências. Então isso é muito bacana e é algo que vocês pedem muito aí nos comentários, que é utilização de bibliotecas de injeção de dependência. E nós estaremos utilizando o Dagger Hilt porque é a biblioteca que é recomendada pelo Android e é uma biblioteca que foi baseada no Dagger, só que ela está muito mais simples de ser configurada, de ser utilizada, e vocês vão perceber isso aqui no vídeo de hoje, beleza? Então vamos comigo para a tela do meu computador para ver o que temos que fazer neste vídeo e depois vamos para o Android Studio. Aqui então no meu GitHub nós temos as tarefinhas. Na aula passada nós implementamos o ViewModel da tela de adicionar produto, temos o ViewModel com todos os listeners, com todos os eventos lá, os live datas implementados. E agora nós vamos configurar a biblioteca de injeção de dependências no projeto, que é o Dagger Hilt, no nosso caso, e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, deixe já o seu like neste vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo para que vocês possam me ajudar, assim como eu consigo ajudar vocês com os conteúdos aqui do canal, beleza? Bora lá, vamos para o Android Studio, vamos começar a implementar o Dagger Hilt na prática. Beleza, aqui no Android Studio nós sabemos que nós já temos a biblioteca, a dependência da biblioteca já configurada aqui no nosso Gradle, então nós não precisamos fazer mais nada. Vamos focar então apenas na utilização da biblioteca, como nós podemos utilizá-la aqui no nosso projeto. A primeira coisa que nós temos que fazer quando trabalhamos com Hilt é criar a nossa classe Application, que vai servir como o ponto inicial do nosso grafo de dependências, beleza? Então, nós temos que criar essa nossa classe Application. Eu vou criar essa classe Application aqui dentro do nosso pacote principal. Então, aqui dentro do nosso White Label Tutorial, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em New e vou criar aqui um novo Kotlin Class File. Vai ser uma classe e eu vou chamar essa classe de My Application, beleza? O nome também pode ser o nome que você quiser. Eu vou implementar essa classe MyApplication. Ela vai herdar de Application, que é a classe Application do Android, do framework do Android, onde tudo começa. E aqui agora eu vou fazer duas coisas para poder adiantar a nossa vida. Eu vou sobrescrever o método onCreate, o nosso application também tem um ciclo de vida. E aqui eu vou inicializar o nosso Firebase. Então eu chamo o nosso Firebase app.initializeApp, passando o contexto. Então, aqui nós inicializamos o nosso Firebase, já adiantamos aqui esse trabalho, porque no futuro isso daqui vai ser necessário quando nós começarmos a comunicar com o Firebase, beleza? E agora a parte do Dagger Hilt é o seguinte, aqui na nossa classe MyApplication, nós vamos definir uma anotação do Dagger Hilt, beleza? O Dagger Hilt é uma biblioteca que é baseada em anotações, que é diferente do Coin, por exemplo. Então, aqui tudo nós fornecemos anotações e em tempo de compilação, ele gera todo o código necessário por trás dos panos, beleza? Então, nada é mágica, nós apenas definimos anotações e tudo que é boilerplate, tudo que nós tínhamos que fazer na mão, o Dagger Hilt faz isso automaticamente para a gente e injeta as dependências, beleza? É isso aqui que o Dagger Hilt faz. Então, logo acima da minha classe Application, MyApplication, eu vou chamar aqui uma anotação. Essa anotação, ela chama Hilt Android App. Então, digita Hilt Android App. Assim, nós já inicializamos aqui o nosso grafo de dependências, beleza? Então, agora que nós criamos o nosso MyApplication, nós temos que abrir o nosso manifesto. Para isso, eu vou abrir aqui, então, dentro aqui do nosso projeto, dentro aqui da nossa pastinha main. Deixa eu só minimizar aqui. Nós temos o nosso Android Manifest. Abrindo o nosso Android Manifest, nós temos que informar o nosso manifesto que nós temos agora uma classe Application customizada. Como que fazemos isso? Aqui nos nossos atributos, dentro da tag Application, eu tenho um atributo aqui chamado Name. E aqui eu posso passar o nosso MyApplication. Ele automaticamente reconhece aqui porque nós estamos herdando de Application, beleza? Então, configuração inicial feita. Podemos avançar aqui com o nosso sisteminha. O que o Dagger Hilt ele pede que nós façamos de início, ou seja, em todos os componentes onde nós iremos utilizar a injeção de dependências aqui com Dagger, nós temos que informar, né, anotar esses componentes. Então, como nós estamos utilizando a injeção de dependências a nível de fragmento,
Então, primeiramente, eu tenho que formar a minha activity, que todos os fragmentos que estão nela vão utilizar a injeção de dependências, vão utilizar o gráfico de dependências do Dagger. Então, eu tenho que ir anotando todos os componentes aí, nessa hierarquia de componentes, activity, fragmento, e depois eu tenho os outros componentes do Android que eu também tenho anotações específicas, beleza? Então, como que nós temos que fazer? Como o nosso fragmento de ADD Product ele está dentro da nossa main activity, a nossa main activity é o nosso container de navegação. Então, primeiramente, eu vou abrir nosso main activity. Eu vou abrir aqui este carinha e o nosso main activity nós temos que anotar ele com uma anotação que é Android Entry Point, beleza? Então, tudo que for ponto de entrada para o nosso grafo de dependência, nós temos que adicionar aqui Android Entry Point, que a gente pode adicionar em Activities ou Fragmentos, e tem outros componentes também. No meu curso eu entro em mais detalhes sobre isso, beleza? Então, começando aqui pela nossa Activity, eu vou copiar essa mesma anotação aqui e vou anotar primeiramente o nosso ADD Product Fragment, porque o nosso ADD Product Fragment ele vai precisar aqui do nosso View Model, e quem vai injetar o nosso View Model vai ser o Dagger Hilt. Então, vou colocar essa mesma anotação aqui no nosso ADD Product Fragment, beleza? Fazendo isso daqui, olha como que é muito simples. Eu não preciso mais criar um View Model Factory para poder criar instâncias do meu View Model passando as dependências necessárias. Automaticamente, por trás dos panos, o Dagger Hilt vai fazer isso para mim, desde que aqui na inicialização do meu View Model, eu forneça um código que o Dagger Hilt vá saber interpretar. E qual código que é esse? Aqui, então, no lugar do private lateInit var, eu vou simplesmente digitar private val, ou seja, vai ser uma variável imutável, vai ser do tipo addProductViewModel, e aqui eu simplesmente vou chamar aqui o nosso delegate by viewModels. Eu posso instanciar aqui diretamente, e ele automaticamente vai saber instanciar para mim um viewModel. Esse by viewModels não é algo específico do Dagger, ok? Se eu abrir nosso by viewModels aqui, ele é algo específico do nosso fragmento aqui, ok? Do nosso Android X do fragmento, para a gente poder conseguir instanciar os viewModels através de uma fábrica de viewModel. Nós temos aqui um Factory Producer, só que o Dagger Hilt ele já está integrado com essa biblioteca do Android X, aqui com essa parte, ele automaticamente vai saber reconhecer isso e vai saber gerar os viewModel Factories por trás dos panos, beleza? E automaticamente essa dependência vai ser injetada aqui no nosso viewModel. Então, veja que como que está muito mais simples trabalhar com Dagger Hilt em aplicações Android. Com apenas 2 linhas de código aqui, nós já conseguimos criar um factory desse ADD Product viewModel, mas agora nós temos que começar a fornecer as dependências das nossas outras camadas, beleza? Então, a nível de fragmento aqui de Activity, a gente já fez o que tinha que fazer. Vamos agora, então, abrir o nosso ADD Product viewModel. Aqui, então, nós temos uma anotação específica do Dagger Hilt para o viewModel, para a gente poder conseguir trabalhar com essa parte aí dos componentes de arquitetura, com o Android X, que foi aquilo que eu falei para vocês no fragmento do by viewModels, para que o Dagger Hilt reconheça isso, saiba criar esses factories e saiba quando injetar. Nós fornecemos uma dependência aqui, que é Hilt viewModel, beleza? Nós temos aqui o Hilt viewModel, que ele vai saber trabalhar aí com os componentes de arquitetura. Agora, nós sabemos que o nosso viewModel espera uma dependência que é o nosso Create Product Use Case. Quando nós trabalhamos aqui com injeção de dependências com o Dagger Hilt, nós temos que fornecer uma notação também para os nossos construtores. E para isso eu tenho que digitar aqui o constructor para poder, antes desse constructor, fornecer aqui uma anotação. E essa anotação é a anotação inject, beleza? Essa anotação aqui não é específica do Dagger Hilt, ela é uma anotação aqui do JavaX, ok? Então, essa anotação aqui, ela trabalha aí, é uma especificação do Java, se eu não me engano, e ela serve para trabalhar aí com essa parte de injeção de dependências, e essas bibliotecas conseguem trabalhar junto com essa anotação inject aqui, beleza? Então, o que esse inject faz? Esse inject, ele ensina o Dagger Hilt, né, como criar um viewModel, simplesmente isso. Como esse viewModel aqui é uma implementação final, não é uma interface, não é uma classe abstrata, quando é assim, basta nós passarmos o construtor e anotarmos com um @inject, e automaticamente o Dagger vai saber. Quando alguém precisar de um objeto que é desse tipo, ADD Product viewModel, o simples fato de nós adicionarmos um inject aqui já vai ensinar o Dagger Hilt
como que ele tem que injetar esse view model, beleza? É simples assim o que esse inject faz. Então, tudo que é do nosso controle, que nós criamos e não é uma interface, nós ensinamos o DAG a injetar essa dependência, né? Construir essa dependência para a gente, ou seja, instanciar esse view model através do @inject. É isso que esse carinha faz. Então, a nível de view model, nós já temos aqui a nossa injeção de dependências configurada. Agora, vamos avançar uma camada a mais. Então, vamos para a camada do nosso use case. Então, vamos abrir aqui o nosso Create Product Use Case e vou também abrir a implementação desse carinha aqui, que é o Create Product Use Case Impl. Como esse carinha aqui é implementação concreta, eu tenho que fazer a mesma coisa que fizemos para o nosso View Model. Aqui, eu tenho que chamar o nosso Constructor e antes do Constructor, eu tenho que chamar o nosso Inject, ok? Para o Daggerhill saber como construir esse cara, a gente passa aqui o inject. Então, o Daggerhill, quando alguém chamar, for precisar dessa implementação concreta, ele sabe criar essa implementação concreta através do @inject. Beleza? Então, nós temos que fazer isso daqui para todos os nossos casos de uso. Eu vou copiar esse código aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e vamos abrir aqui no nosso painel todas as nossas implementações de casos de uso. Então, o primeiro foi Create Product. Eu vou pegar o nosso Get Product aqui e vou também colar esse código aqui na frente, para a gente ter o @inject aqui constructor, beleza? Vou fechar esse carinha, vou abrir o nosso Play de Product Image Use Case, a implementação. Também vou colar aquele código do @inject para a gente poder instruir o Daggerhill de como construir essas implementações concretas, beleza? Mas apenas isso daqui não basta. E por que apenas isso daqui não basta? Por quê? Porque nós estamos implementando uma interface. E veja então que legal que nós temos que fazer aqui agora. Se nós não tivéssemos implementando essa interface aqui, se não tivesse essa implementação, a gente conseguiria resolver esse problema simplesmente por digitar aqui o @inject. Como nós estamos agora implementando essa interface e como várias outras implementações concretas podem implementar essa mesma interface, por exemplo, eu poderia no futuro criar uma nova classe chamada, por exemplo, Create Product 2 Use Case Impl, só para vocês entenderem. Impl. E esse novo caso de uso, ele iria também implementar aquela mesma interface, que é o Create Product Use Case, beleza? Ou seja, imagine que no futuro eu queria fazer um teste, eu queria fornecer uma implementação nova para o meu caso de uso para poder tentar otimizar esse código aqui. Então, ao invés de eu vir aqui neste código e alterar esse código aqui, eu não quero fazer isso. Eu quero simplesmente criar uma implementação nova, um teste novo, e no lugar de injetar, e ao invés de injetar essa implementação, eu injetaria essa implementação aqui, que é uma segunda implementação. Como nós estamos implementando a mesma interface, como é que o Daggerhill vai saber qual das duas implementações ele tem que injetar em um determinado momento? Em um determinado momento que você controla, é você que controla isso. Então, apenas com @inject não é possível o Daggerhill ter essa informação. Eu teria também aqui esse @inject, aqui nessa segunda implementação, mas o Daggerhill não saberia qual das duas implementações injetar em determinado momento, beleza? Então, toda vez que você implementa aqui uma interface, você tem que instruir o Dagger qual das duas implementações ele tem que injetar naquele momento. E para isso existe um conceito aqui no Dagger chamado de módulo. Então, é dentro dos módulos que nós vamos ensinar o Daggerhill a injetar essas dependências aqui, essas implementações concretas das interfaces, beleza? Então, deixa eu apagar esse código aqui. Foi só para exemplificar, para poder ficar mais claro aí na sua cabeça. Então, começando aqui, temos que implementar os módulos aqui do Daggerhill. E para isso, dentro aqui do nosso pacote de use case, eu vou criar aqui um novo pacote. Vou chamar esse pacote de DI, ou seja, Dependency Injection. E dentro desse pacote DI, eu vou criar aqui uma nova interface, ok? Então, eu vou selecionar aqui Interface e vou chamar essa interface aqui de Domain Module, ok? Ou seja, vai ser um módulo que vai saber injetar classes da nossa camada de domínio, que neste caso aqui é o nosso use case. Então, criando aqui essa interface, a primeira coisa que eu tenho que fazer é informar aqui ao Daggerhill que essa interface aqui é um módulo, ou seja, é um módulo aqui do nosso Dagger, beleza? E eu vou falar que esse meu domain, ele vai viver no ciclo de vida do meu view model. Eu vou
acoplar o ciclo de vida dos meus domínios, dos meus casos de uso, ao meu viewModel. Assim, se o meu viewModel morrer, ele vai matar também aquela classe de domínio que estava utilizando aquele viewModel, que neste caso aqui vai ser o nosso use case, ok? Aqui eu estou fornecendo um ciclo de vida para os meus casos de uso, e como eles estão vinculados com o nosso viewModel, ou seja, é o nosso viewModel que recebe esses casos de uso, então eu vou vincular o ciclo de vida aqui do meu domínio com o nosso viewModel, beleza? E nós também temos outros ciclos de vidas aqui do Dagger, que pode ser também um singleton, que é um componente que vai viver durante toda a sua aplicação, não só durante o ciclo de vida da Activity ou o ciclo de vida do viewModel, beleza? Aqui eu quero falar que o meu domínio vai viver dentro do ciclo de vida de um viewModel, beleza? Eu não quero que esse caso de uso viva além do nosso viewModel, e faz todo sentido. Se é um caso de uso que eu estou utilizando apenas para aquele viewModel, naquele momento, eu vinculo aquele ciclo de vida ao ciclo de vida do meu viewModel para não deixar que esse componente viva mais do que o necessário, beleza? Então é isso que eu vou fazer. Então aqui eu vou digitar aqui um novo arroba, e eu tenho uma anotação chamada install in, ou seja, eu vou instalar esse carinha dentro de um viewModel component, passando aqui o class, beleza? É isso que eu quero dizer. E agora nós temos aqui uma outra anotação que vai ensinar o Dagger de fato qual implementação injetar para determinada interface. E é só você seguir a regrinha que vai tudo funcionar corretamente aí. Primeiramente, nós utilizamos aqui a anotação chamada binds, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer para poder fazer a vinculação. E aqui agora você vai criar uma função. Então, vou chamar aqui, vou digitar aqui função. Eu vou chamar essa função de bind, e o nosso primeiro bind vai ser do nosso primeiro caso de uso. Que eu vou falar aqui bind create product use case, beleza? E como é que é a regrinha? O nome é o nome que você quiser, então aqui para poder seguir um padrão, né? Eu vou sempre colocar bind antes e vou dizer depois, no nome da função, qual o caso de uso, neste caso, que eu vou orientar o Dagger dentro dessa função. E a regrinha é o seguinte: dentro dos parâmetros dessa função, a gente passa a implementação concreta, ou seja, qual a implementação que eu quero que seja injetada para a interface X. Qual que é a interface? Aonde que fica a interface aqui numa função? Ela fica com o tipo de retorno. Então aqui essa função, ela vai retornar o nosso use case, o nosso create product use case, beleza? Essa é a interface. E aqui dentro da nossa função dos parâmetros, eu vou falar que ele recebe aqui um use case. E esse use case vai ser do tipo da minha implementação, que nesse caso é create product use case impl, beleza? Então essa função que ele orienta o Dagger dizendo o seguinte: Dagger, quando alguém precisar de uma dependência que é do tipo create product use case, que é essa interface, forneça para mim este objeto aqui criado, que é o create product use case impl. E qual que é a coisa bacana disso? É que se você no futuro criar uma nova implementação para essa interface, basta você abrir o módulo aqui do Dagger e trocar a implementação. Naquele nosso exemplo, eu tinha criado uma classe nova chamada createProduct2 useCaseImpl. Ou seja, se eu quiser fazer um teste com um novo objeto, com uma implementação totalmente diferente, desde que essa implementação implemente essa interface, eu posso simplesmente vir aqui no nosso módulo do Dagger Hilt, falar qual a implementação que ele deve injetar a partir daquele momento, beleza? Assim você pode fazer o teste que você quiser, ver se o seu aplicativo está performando melhor com este novo caso de uso, né, que segue aquela interface, aquele contrato, e aí você pode decidir se você mantém essa nova implementação ou não. Mas veja como é muito simples, você fornece novas implementações e troca em apenas um lugar, sem precisar mexer no seu código fonte lá, da sua regra de negócio, dentro do seu caso de uso, dentro do seu viewModel, você não precisa de alterar em lugar nenhum, você altera apenas aqui dentro do seu módulo do Dagger, beleza? Muito fácil, então. Vocês entenderam agora como que vocês trabalham com os módulos aí do Dagger quando você tem uma interface. E agora, como você já sabe disso, simplesmente você vai fornecer aqui, vai instruir o Dagger como que ele vai injetar os outros casos de uso. Então aqui vai ser o nosso bind. Aqui eu posso colocar o nosso getProducts, bind getProducts useCase. Aqui nós vamos retornar o nosso getProducts useCaseImpl, que ele implementa a interface getProducts useCase, beleza?
E agora o nosso último bind aqui vai ser o nosso bind do upload image use case. Então, bind upload image use case. A mesma coisa aqui vai ser o nosso upload image use case impli. E aqui vai ser o nosso upload image use case, que é a interface. Beleza? Ok? Tudo certinho, tudo formatado. Dessa forma aqui eu já instruí o Dagger como que ele tem que injetar para mim esses carinhas. E veja que agora aqui com as versões mais recentes do Android Studio, ele já nos fornece aqui agora umas setinhas que vai nos levar para onde que esse carinha está sendo requisitado, está sendo solicitado, beleza? Então, como nós aqui temos o Bind Create Product Use Case, se eu clicar aqui, veja que ele vai me levar exatamente para a classe que está requisitando este carinha e vice-versa. Se eu tiver aqui agora dentro do meu ViewModel e eu tenho aqui uma dependência, eu posso clicar aqui e ele vai me levar para o módulo onde aquela dependência está sendo declarada, beleza? Então ficou muito mais fácil trabalhar com Dagger Hilt aqui no Android Studio. Então, pelo simples fato de termos aqui essa setinha, significa que está tudo funcionando corretamente. Se eu clicar aqui, ele me leva aqui para o nosso módulo, beleza? Então aqui nós temos também o nosso upload image use case, ele leva a gente para onde nós estamos utilizando esse carinha, ou seja, o nosso create product use case impli, ele depende do nosso upload product use case. Então aqui nós temos essa dependência, mas veja que nós não ensinamos o Dagger ainda como injetar aqui um repositório. Mas aqui vai ser muito fácil porque o nosso repositório ele não implementa nenhuma interface. E como eu disse para vocês, como ele não implementa nenhuma interface, simplesmente nós instruímos o Dagger a injetar esse carinha, passando o constructor, e aqui nós passamos um @inject, beleza? Fazendo isso agora, se eu fechar o meu product repository aqui, veja que aqui agora, no meu create product use case impli, ele já sabe como injetar para mim um product repository, mesmo que não exista nenhum módulo instruindo o Dagger como faz isso, porque nós não temos ali que escolher uma implementação ou outra para aquela interface, porque o nosso Product Repository não implementa nenhuma interface, beleza? Eu acredito que está ficando bastante claro para vocês aí com essa explicação extensa que eu estou dando aqui e eu estou sendo repetitivo, né? Justamente para poder fixar aí na cabeça de vocês. Beleza? Então, clicando aqui novamente na setinha, ele me leva aqui para o carinha que sabe construir essa dependência aqui do repositório. Beleza, vamos avançar aqui então com a nossa injeção de dependência. Nós já agora configuramos o nosso Activity, o nosso fragmento, o nosso ViewModel, os nossos casos de uso, né? Criamos os módulos e também nós configuramos aqui o nosso Product Repository. Agora, avançando nas nossas camadas, qual que é a nossa próxima camada aqui dentro da camada de dados? É a parte do nosso Data Source. Então, o nosso Data Source, a gente vai abrir ele aqui. Veja que o nosso Product Repository recebe um Data Source. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil. E veja que nós não temos ainda ninguém fornecendo esse Product Data Source. Ou seja, o Dagger Hilt não sabe como fornecer esse Product Data Source ainda. Nós podemos ver que nós não temos aqui nenhuma ligação com nada, beleza? Então vamos agora configurar o nosso Data Source. Eu vou abrir o nosso Product Data Source. Vocês vão perceber que esse carinha é uma interface. Ou seja, ele sendo uma interface, vocês já sabem o que nós temos que fazer. Porque se eu vier aqui na nossa implementação, nós temos uma implementação chamada Firebase Product Data Source, ou seja, esse carinha aqui é uma implementação concreta. Quando é uma implementação concreta, o que nós fazemos? Nós passamos aqui o constructor, mas na verdade aqui embaixo, né? Aqui depois passamos o constructor e aqui nós passamos o @inject, ou seja, para o Dagger saber como que constrói essa dependência. Só que como o nosso Firebase Product Data Source ele implementa de uma interface, nós temos que fazer a mesma coisa que fizemos lá para os nossos casos de uso. Então, vamos criar então um módulo aqui para o nosso Data Source. Então, abrindo aqui o nosso projeto, nós temos agora dentro da nossa camada Data. Dentro da nossa camada Data, vamos criar aqui um novo pacote. Vamos chamar esse pacote aqui de DI. Vamos seguir aqui o mesmo padrão no nosso projeto. E aqui vamos criar então uma nova interface. Você pode chamar essa interface de Repository Module ou de Data Source Module. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de Repository Module. Não tem problema nenhum. Vocês podem chamar vamos chamar de Data Source. Então, Data Source Module, para poder ficar melhor, vai ser uma interface, ok? Então, aqui no meu Data Source Module, aqui eu vou falar que ele é um módulo, como nós já vimos também. E aqui no nosso Install In, nós temos que passar sempre aqui qual o componente que vai estar vinculado ao ciclo de vida. Eu vou falar que esse carinha vai ser um singleton. Vai ter um singleton component. Por quê?
Porque nós sabemos que o nosso data source é o mesmo data source que vai ser o nosso product, nosso Firebase Data Source, ele vai ser utilizado em todos os nossos casos de uso, ou seja, ele vai viver mais do que o nosso view model, ele vai viver durante toda a nossa aplicação. Enquanto nossa aplicação existir, todos os componentes que forem utilizar o nosso Firebase vão utilizar a mesma instância, porque é assim que nós estamos definindo aqui, né? Porque nós não precisamos de instâncias diferentes do nosso Firebase, já que a implementação é única para todos os casos de uso. Então, eu vou instalar esse componente aqui dentro de um singleton, beleza? Então, fazendo isso, agora vamos instruir o Daggerhill como que ele faz a injeção de dependências corretamente aqui do nosso data source. Então, eu vou digitar aqui um binds e vou criar aqui uma função com a seguinte estrutura. Eu vou chamar aqui bind, e como nós temos o nosso product data source, eu vou chamar aqui de bind product data source. E qual a implementação que eu quero injetar a partir deste momento? Eu quero injetar o nosso data source, que é o nosso Firebase, né? Firebase Product Data Source, essa implementação concreta que eu quero fornecer para o nosso Product Data Source, que é a nossa interface, certo? Então, se eu clicar aqui, nós temos o nosso Product Data Source, que é a interface, e veja como é simples também. Opa, deixa eu voltar aqui, Data Source Module. E veja como é simples também. No futuro, se eu quiser fornecer uma nova implementação aqui de Data Source, eu posso simplesmente implementar uma outra fonte de dados, por exemplo. Eu quero agora obter os dados de um servidor que está na web. Eu simplesmente implemento essa nova classe, herdando de Product Data Source, né, com toda a sua lógica lá dentro. E aqui, no lugar de Firebase Product Data Source, eu posso colocar, por exemplo, Server Product Data Source. E a partir deste momento, o Daggerhill vai injetar essa nova implementação no lugar daquela implementação do Firebase. E nós não precisamos alterar nada no nosso código para que o nosso aplicativo continue funcionando. Nós apenas alteramos aqui em um único ponto, beleza? Então, você está vendo aí as vantagens de se trabalhar com injeção de dependências e mais ainda de se utilizar uma biblioteca de injeção de dependências que vai te facilitar bastante aí na hora de você dar manutenção no seu sistema a longo prazo, beleza? E por último, então, como eu falei com vocês aqui, eu vou falar que este carinha ele vai ser um singleton, vou colocar essa notação aqui, vai ser um singleton para fornecer uma única instância desse nosso Firebase Product Data Source. Então, o nosso módulo aqui de Data Source ele foi implementado, posso até fechar aqui. E agora, se nós voltarmos no nosso Product Repository, veja que nós temos aqui agora uma setinha que vai nos levar para o módulo onde nós instruímos o Dagger como que ele deve injetar uma implementação para essa interface. Então, clicando aqui, veja que nós já fomos levados novamente aqui para o nosso Data Source Module. Se eu clicar aqui, ele nos leva para as classes que estão esperando essa dependência, beleza? Então, ficou muito mais fácil trabalhar aí com o Android Studio. E agora, para a gente poder fechar nossa implementação aqui do Daggerhill, para tudo funcionar corretamente, vamos abrir agora a implementação do Firebase. Então, se eu clicar aqui em Firebase Product Data Source, nós temos mais duas dependências aqui que nós temos que fornecer utilizando o Daggerhill. A primeira dependência é a dependência do Firestore e a segunda dependência é a dependência do Storage, beleza? Veja também aqui que nós já instruímos o Dagger como criar uma instância do Firebase Product Data Source, mas o Dagger não sabe ainda como receber essas duas dependências aqui. Veja que nós não temos em nenhum lugar aqui dizendo como que essas dependências vão ser fornecidas. E aqui nós vamos aprender uma coisa nova aqui do Daggerhill, porque nós não temos agora dependências de interfaces. Se eu clicar aqui no nosso Firebase Firestore, ele vai nos levar para a implementação mesmo aqui da biblioteca do Firestore, ok? Da biblioteca google.firebase.firestore. Então, como nós não temos uma dependência aqui, nós não precisamos instruir o Dagger qual implementação injetar para determinada interface. Neste caso aqui vai ser um pouco diferente, nós apenas temos que instruir o Dagger, ensiná-lo como que ele tem que fornecer essas instâncias aqui, já que essa instância aqui, essa dependência, ela não é o nosso código. Eu não posso vir aqui nessa classe que é uma dependência e colocar o @inject aqui. Veja que ele não me deixa fazer nada aqui. Esse arquivo é apenas de leitura, beleza? Então, nós temos uma forma aqui de ensinar o Dagger a fornecer dependências que não são nossas, que não são dos nossos projetos, que não é possível para nós colocar o @inject porque aquele código não é nosso, beleza? Então, @inject é um código, a gente coloca em um código que é nosso, que nós temos controle, e agora nós vamos implementar uma outra maneira de instruir o Dagger a injetar dependências de códigos que não são nossos, beleza? Então,
nós vamos fazer isso daqui agora. Para isso, então, nós vamos abrir de novo aqui o nosso projeto, dentro de data, porque nós estamos na camada de dados ainda. Dentro de DI, eu vou criar aqui uma nova classe, mas agora vai ser um objeto, beleza? Então aqui eu vou selecionar objeto, e aqui eu vou nomear esse carinha de Firebase Module, ok? Ele vai ser um módulo também, só que vai ser um módulo um pouquinho diferente daquele módulo que nós construímos de interface. Então aqui vai ser um objeto, vou anotar aqui com @module, vou passar aqui um install-in também, e aqui ele vai ser também um singleton component, ok? E agora aqui eu vou instruir o DAG como que ele tem que fornecer aquelas dependências. Primeira coisa, eu vou anotar aqui uma função com singleton. E agora, no lugar de utilizar bind, nós vamos utilizar agora o provides, ok? Ou seja, como que ele vai fornecer essa dependência. Aqui agora eu vou criar uma função. Eu vou chamar essa função de provide firestore, que vai ser a nossa primeira dependência que nós estamos esperando lá. E o tipo de retorno vai ser o nosso Firebase firestore. Tranquilo? É assim que nós fazemos. E agora, como é que a gente retorna esse carinha? Muito fácil. Aqui a gente coloca um código, que é o código fornecido pela biblioteca, de como instanciar aquela biblioteca. E aqui é muito simples. Eu vou digitar aqui um return, vou chamar nosso Firebase firestore, get instance, e fazendo isso, ele automaticamente vai retornar uma instância para mim desse Firebase firestore. Então veja que aqui, de fato, nós fornecemos uma implementação, que é uma implementação específica daquela biblioteca para poder criar uma instância. E da mesma forma que nós faremos com o retrofit. O retrofit tem lá o builder também que constrói a instância dele. Então, como o retrofit é uma biblioteca que o código não é nosso, também nós teríamos que fornecer a implementação, uma instância do retrofit dessa forma aqui, beleza? Então, agora que nós já fornecemos o Firestore, nós temos que fornecer o storage. Então, aqui eu vou simplesmente digitar o nome da função de provide storage. E aqui no lugar de Firebase Firestore vai ser Firebase Storage, beleza? E aqui vai ser Firebase Storage.getInstance, beleza? Como nós já inicializamos o nosso Firebase lá na nossa classe Application, aqui nós não precisamos passar o contexto, beleza? Então, acredito que está tudo implementado. Se eu clicar aqui agora, ele vai nos levar para a classe que precisa dessas dependências. Então, veja que agora já está bonitinho, nos informando que já está vinculando certinho as nossas dependências com os nossos módulos. Então, se eu clicar aqui, ele vem para as funções. Isso significa que o DagRift já sabe como fornecer aquelas dependências, beleza? É simplesmente isso que essa setinha aqui está nos dizendo que o grafo de dependências ele está sendo construído de forma correta aqui no nosso aplicativo. E agora, para ver se nós fizemos tudo certinho aqui, então tenta fazer, acompanha esse vídeo com calma, repita esse vídeo aqui, esse processo, se você ficou perdido, para você entender e para não esquecer de nenhuma anotação aqui, porque senão ele vai dar um erro aqui em tempo de compilação e pode ser um pouquinho difícil de entender o que esse erro significa. Então faça com bastante calma, eu vou tentar executar o nosso aplicativo aqui para ver se ele vai compilar corretamente. Show de bola, ele já compilou o nosso projeto, não deu nenhum erro e já está instalando o nosso aplicativo, beleza? Então vamos esperar instalar nosso aplicativo aí, para a gente poder depois dar os próximos passos, beleza? Como vocês podem ver aí, ele conseguiu executar o nosso projeto corretamente. Eu só percebi agora, ok, ele não estava mostrando o meu botão, mas meu botão está escondido aqui, beleza? Agora nós podemos fazer um teste para ver se o nosso formulário está funcionando corretamente. Eu vou clicar aqui em add product, sem fornecer uma descrição e sem fornecer um preço, sem fornecer imagem. Vou clicar em add, veja que já está funcionando a validação do nosso formulário, ele já pede para preencher esses campos aqui, dizendo que os campos são obrigatórios. Ele mudou para a gente aqui o drawable, o background do nosso image view. E agora eu acredito que nós já conseguimos cadastrar produtos no Firebase, porque todas as implementações já foram fornecidas, todas as dependências já foram configuradas e o nosso aplicativo agora está trabalhando aí com comunicação entre as camadas. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou selecionar aqui uma imagem, eu vou selecionar aquela imagem que nós tiramos na aula anterior. Aqui na descrição eu vou digitar aqui teste. No preço eu vou colocar aqui R$1. E agora eu vou clicar em adicionar produto. Clicando em adicionar produto, ele limpou para mim aqui os meus campos, porque ele sabe que esse formulário agora ele é um formulário válido, porque ele tem uma imagem, tem a descrição e tem o preço. Veja que ele voltou o background da minha imagem aqui para o background padrão, sem o background de erro. Então é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Eu tentei fazer o cadastro do produto aqui, mas não vai funcionar. Na próxima aula nós vamos ver com calma o que nós temos que fazer para conseguir
é fazer o upload de imagens lá para o nosso Firebase. Nós temos que trabalhar um pouquinho com a parte das permissões lá do Firebase, então não vou fazer isso nesse vídeo de hoje, para o vídeo não ficar muito grande, ele já está muito extenso. Eu quero que nesse vídeo vocês foquem apenas na parte de injeção de dependências, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha curtido este vídeo. Então deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo para você ajudar o canal a crescer. Eu te vejo então no próximo conteúdo. Um abraço.